O que está por trás da insegurança que nos causa medo e sentimento de fracasso ao tentar realizar alguma coisa? Quantos sonhos desistiu e quantas oportunidades perdeu por medo de fracassar? É importante que reconheça isso e busque se conhecer melhor, para se tornar autoconfiante e superar os seus medos. Todas as pessoas sentem em algum momento da vida emoções intensas e o medo é uma delas. O que separa o medo natural do disfuncional é a intensidade, pessoal. O sofrimento mental e o prejuízo que isso pode provocar na vida e nos relacionamentos da pessoa. Se gostou do tema e faz sentido para você trabalhar isso internamente, fica até o final desse vídeo para saber um pouco mais como superar os medos de fracassar e a insegurança. De que você tem medo? Oi, pessoal, eu sou Ronise Dias Machado, eu sou psicóloga clínica e faço atendimento online na abordagem da terapia cognitivo-comportamental e terapia dos esquemas. Bem-vindos e bem-vindas de volta aqui ao canal. E se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever aqui e ativar o sininho para receber notificações de vídeos que te agregam em sua saúde mental, emocional e autoconhecimento. Vamos refletir? E o que é o medo, pessoal? O medo ele é uma sensação em consequência de uma liberação de hormônios como a adrenalina, que causa uma imediata aceleração dos batimentos cardíacos. É uma resposta do organismo a uma estimulação aversiva, uma questão física ou mental, cuja função é preparar a pessoa para uma possível luta ou fuga. Apesar do medo ser considerado uma emoção, é necessário entender que nós, seres humanos, não conseguimos separar o que é o emocional do que é o físico. O medo é uma reação espontânea e natural inerente à nossa sobrevivência. Quando o medo é crônico ou faz o perigo parecer maior do que é, ele pode se tornar um gatilho para problemas mentais relacionados ao aumento dos níveis de ansiedade e estresse. É preciso avaliar os nossos pensamentos e verificar quais as crenças limitantes estão nos impedindo de viver plenamente. Nos relacionamentos, a falta de autoconfiança ela pode gerar conflitos, como desentendimentos e ciúmes. No trabalho, esse traço pode afastar a pessoa de ótimas oportunidades, já que ela não acredita no seu próprio potencial. Podemos ter um padrão de funcionamento chamado esquema de fracasso ou vulnerabilidade, formas de se comportar que reforçam o pensamento sobre os sinais antes citados, pessoal. A pessoa ela não percebe que é algo prejudicial e ela só nota os prejuízos quando a vida começa a ficar bloqueada e pela falta de uma nova habilidade para a mudança ser gerada. E quais são os tipos de medo? Os tipos de medos mais comuns são de altura, de doente, de sangue, de morrer, do envelhecimento, de água, falar em público, de voar, lugares fechados ou escuros. Alguns tipos de medo não estão ligados a ameaças reais, mas causam muito sofrimento. E quando o medo causa um prejuízo disfuncional, a pessoa ela precisa buscar uma avaliação profissional com um psiquiatra ou com um psicólogo. É importante entender que o medo é uma emoção normal e continuará existindo, pois é ele que faz a gente evitar se expor a grandes riscos. Confere as dicas que podem te ajudar a superar e te libertar do medo e da insegurança. O primeiro deles é: identifique os seus pontos fortes e os que precisam melhorar. Pratique o autoconhecimento. Sabe aquele provérbio que diz que devemos conhecer os nossos próprios inimigos para derrotá-los? Nesse caso, o inimigo é você mesmo, já que está lutando para superar pensamentos e sentimentos negativos. Avalie os momentos que você pensa coisas ruins sobre si e também aqueles que pensa coisas boas. Quando cada situação dessas acontece, um diário, em que momento isso acontece? Lembre-se de que o autoconhecimento ele vai te fortalecer e a identificar os seus gatilhos emocionais. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre gatilhos emocionais, eu vou deixar no link da descrição aqui, pessoal. A segunda dica é: faça coisas para se sentir útil. Realize ações que possam auxiliar você a se sentir útil. Tal atitude te levará a ter mais consciência sobre a importância das suas ações,
para beneficiar algo ou alguém, algum familiar ou algum amigo, em algo que saiba fazer participar de um trabalho voluntário. Jamais se compare. Cada pessoa a própria história e não faz bem se comparar com os outros. Essa atitude ela não considera a sua própria história e trajetória. Não se desvalorize olhando o outro como referência. Não se compare, pode até se inspirar como referência para seguir a sua jornada de crescimento pessoal. Então encontre exemplos que sirvam de motivação. Algo que pode ajudar é pensar que todas as pessoas se sentem inseguras com alguma coisa ou em algum momento. No entanto, nem sempre esse sentimento impede alguém de tentar diariamente reconhecer o próprio valor e de se esforçar para superar suas piores inseguranças. Quarta dica é fale o que sente. Toda vez que sentir mal consigo mesmo, converse com alguém de sua confiança ou mesmo com um profissional, com um psicólogo. Quando você expressa o que sente, consegue se ouvir, se acolher e poderá ter uma segunda opinião do seu sentimento de medo e fracasso. A quinta dica é seja grato. Ser grato tem um significado poderoso em nossa vida, pessoal. Conseguimos olhar as coisas boas em vez de focar apenas nos problemas. Lembre que aquilo que focamos se expande em nossa mente. Então, por que não fazer esse exercício que transforma a nossa perspectiva de vida? Seja gentil consigo mesmo, permita-se falhar, aceite os fracassos e não se martirize por eles. A sabedoria está em aprender com seus erros e não em acertar sempre. Pense que todo o processo tem o seu tempo e que não precisa se pressionar para superar todas as suas dificuldades de uma vez só. Lembre um dia de cada vez. E existe sempre a opção de buscar ajuda quando sentir que é necessário. A psicoterapia ela pode te ajudar a identificar como lidar com seus medos, sentimentos de fracasso, identificando e ressignificando as suas crenças limitantes, pensamentos ruminantes, incapacitantes, aquilo que bloqueia a gente mesmo. A terapia cognitivo-comportamental, ela ensina os pacientes a reconhecer e controlar os seus pensamentos distorcidos, as suas crenças limitantes. É a reestruturação cognitiva dos seus pensamentos. E o mais importante de tudo é trabalhar a aceitação, pessoal. Ver a ansiedade como um elemento da nossa vida. E quanto antes a gente aprender a lidar, mais fácil a gente vai saber lidar com as nossas vulnerabilidades. Não precisa se livrar da ansiedade, do medo, mas resolver o problema que isso nos traz. E agora, um exemplo meu sobre o medo. Gente, agora pensando no final do vídeo um exemplo sobre encarar os nossos medos, eu tenho um exemplo muito prático, assim, muito real da minha vida. Eu fiquei com muito medo de fazer uma cirurgia que se chama artroplastia do quadril. Eu tinha uma displasia no fêmur esquerdo e por muitos anos eu adiei essa cirurgia e fiquei com muito medo de fazê-la. E quando eu decidi, mesmo com medo, eu fui adiante. Fui adiante até o fim, até o momento de chegar à sala de cirurgia e eu vi que não tinha mais volta. Mesmo com medo, fui e acreditei. Com bastante fé, né? Fé na ciência e em todos os processos que eu sabia que eu ia passar iam ser muito desafiadores. E apesar de tudo, como esse momento e como essa experiência me fortaleceu como pessoa e vou levar pro resto da vida. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar, assim, que os medos, eles vêm, mas para uma questão de sobrevivência mesmo. Mas as coisas passam, a gente supera, a gente pode até cair, pode levantar, e a gente tem esse instinto de sobrevivência e de ser resiliente. Cada vez mais os estudos da resiliência mostram isso, da nossa capacidade de superar coisas e adversidades que a gente nem imaginava que a gente poderia. Então, aqui uma historinha, um exemplo, né, real de como a gente pode superar os nossos medos e de que eles passam, né? São emoções como ondas fortes e passam, e você também pode superar o medo que está aí dentro de você, que de alguma forma está sendo reforçado por pensamentos, por comportamentos, por formas de compensar certas coisas, de às vezes um isolamento ou uma evitação social. Então repense, reavalie
Se você quiser melhorar como pessoa, ter mais autoconhecimento, saúde mental e emocional para enfrentar os seus medos, procure ajuda. Não fique sozinho, né? Vou deixar uma frase aqui no final para a gente fechar a nossa reflexão, pessoal. Todos os homens têm medo. Quem não tem medo não é normal. Isso nada tem a ver com a coragem. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se gostou, curtam, compartilhem com alguém. Vou deixar o link dos vídeos sobre autoconfiança e inteligência emocional que tem tudo a ver com esse assunto. Gostou do canal também, do assunto? Então se inscreva aqui. Um abraço e tchau, tchau!